Oi, amados. E aí? Estamos aqui tratando do arcano 15. Estamos aqui tratando do número 6. Estamos aqui falando do diabo. O diabo pode ser entendido de uma forma bem simplificada nas questões que estão sempre retornando para nossa mente, para dentro de nós. A gente está sempre pensando naquilo, desejando aquilo, voltados para aquilo. É como se fosse uma imagem que nos fascinasse. A ideia de realizar aquilo na nossa vida nos fascina. Esse é o diabo. Como princípio divino, ele vai representar que, à medida que você reconhece que algumas coisas na sua vida parecem te chamar mais do que as outras, você precisa ter um pouco mais de distanciamento e atenção a isso. Você investiga, você dá 2 passos para frente, mas um para trás, para poder reavaliar. Caso contrário, você simplesmente segue aquela corrente sem questionamento. Muitas vezes o diabo vai representar a satisfação da carne. Mais uma vez, não está errado isso. O problema é quando a gente simplesmente esquece o que precisa ser feito. Porque muitas vezes o que a gente precisa fazer para o nosso desenvolvimento continuar não necessariamente nos dá prazer nem satisfação. O diabo ele promete isso. Então, como princípio divino, ele acontece a todos nós e cabe a nós, como responsáveis pela nossa vida, lidarmos com isso. Então, a gente não vai excluir a tentação da realidade. A gente vai aprender a se relacionar com ela também, sem que ela nos compulsione. E como que a gente vai conectar os 4 elementos com o diabo? Nós estamos entendendo aqui que os 4 elementos, eles representam a nossa parte, a parte do ego. A gente é tocado pelo princípio divino, pelos arcanos maiores, pelo que eles representam de forma simbólica, e a gente é tocado por eles a partir dos 4 elementos. Então, como o diabo aparece nos 4 elementos na nossa vida, por exemplo? Como que essa corrente representada pelo diabo aparece aqui? Comecemos pelo 6 de paus. A gente está fazendo a correspondência do número 6 do arcano menor com o número 6 do arcano maior. Então, o 6 de paus carregaria oculto o diabo também. O 6 de paus foi chamado na nossa jornada como conquista. O 6 de paus ele vai representar os momentos onde você consegue se afirmar, você consegue encontrar satisfação naquilo que você faz, na sua identidade. Como o próprio nome diz, as conquistas. As outras pessoas reconhecem o que você fez também, não apenas você. E onde o diabo está nisso, né? Observe, você recebe um elogio, por exemplo, de acordo com o que você faz. Você é muito bom nisso. Você foi muito agradável no que você fez. Você é talentoso nisso. Isso pode ser ouvido como algo que você simplesmente agradece e segue. Porém, o ego humano, ele tem muita tendência a se inflar. Então, um elogio que poderia ser apenas um elogio, ele pode ser uma corrente. Então, aquilo que você reconhece como conquista, você quer mais daquilo. Você quer sentir aquilo mais. Não está errado. Mas isso se tornou uma corrente ou faz parte do seu movimento pela vida. Se você sentiu o prazer do reconhecimento, até que ponto você quer sempre buscar mais e mais esse prazer? Dessa forma, o ego deixa de simplesmente fluir, se cristaliza numa forma de ser, porque ele encontrou uma forma de ser onde aquilo que ele faz é reconhecido e aquele reconhecimento devolve a chama para ele. Mais uma vez, não está errado, mas as conquistas elas podem ser também as nossas prisões, as nossas correntes. O diabo vai representar que nós estaremos por vezes querendo girar em torno de alguma coisa, de algum símbolo, outra pessoa, um dinheiro que a gente busca, o sexo que a gente busca, a beleza que a gente busca,
você se arruma, você é elogiado pela sua arrumação, pelos seus adornos, pela sua aparência, e aquilo te infla. O ego humano facilmente cai nisso. Então o diabo ele é o princípio do prazer. A gente cai muito fácil nele. Quando a gente vai para o seis de espadas, por exemplo, nós encontramos a travessia. O seis de espadas vai nos mostrar o elemento ar seguindo adiante, a nossa mente aprendendo a pensar diferente de onde ela está. Porém, conectado ao diabo, você acha que muda a sua narrativa, mas o que você faz, na verdade, é simplesmente mudar as formas como aquelas palavras estão organizadas. Então, a sua mente tenta te enganar dizendo que você seguiu adiante, mas na verdade ela só mudou os fatores de lugar. O diabo aqui ele representa que a gente muitas vezes pode simplesmente mudar a forma como a gente interpreta uma parte da nossa realidade, mas na verdade ela simplesmente se tornou às vezes mais refinada. Você apenas tem mais conhecimento. Isso não é ruim, não está errado, mas até que ponto você está aceitando que a sua interpretação da vida, da sua realidade, das suas questões familiares, questões pessoais, elas são parciais e não totalitárias. Aonde está a corrente no seu pensamento? Inclusive, falando a respeito das palavras, a gente conectando aqui com o diabo, a gente vai lembrar que o diabo, como aquele que traz o prazer, é aquele que representa a sedução, o sedutor. E como regente do tarô, basta você saber usar bem as palavras que você conseguiria, por exemplo, ser manipulado ou manipular alguém. Por isso que o tarô é visto pela cultura, pelo coletivo, como um tabu. Porque se a pessoa não tiver uma ética muito afinada para poder lidar com o tarô, basta ela aprender umas palavras bonitas, soltar numa leitura para outra, que a outra simplesmente fica encantada. Isso é muito sério, porque eu não me tiro dessa equação. Eu falo isso sem me tirar da equação. Eu falo tudo isso considerando que eu também participo de tudo isso. Então, eu estudo, trago palavras, trago reflexões aqui também, mas eu preciso partir de um princípio ético interno muito forte, do qual eu não consigo provar que eu estou sendo ético. Quem me ouve que precisa aprender a peneirar o que eu digo, a acatar o que eu digo ou não. Então, quando você vai numa leitura de tarô, quando você faz uma leitura de tarô, você precisa observar o que está sendo dito e quais pontos podem te capturar. Porque aqui a gente volta no Seis de Paus, por exemplo, como conquista, o reconhecimento. Então, uma leitura de tarô onde uma pessoa te enche de elogios, por exemplo, porque você é bom, porque a vida está sendo injusta com você, mas você vai ser agraciado pela espiritualidade, isso é diabo. Isso é uma corrente que não necessariamente te traz progresso. Ela pode te trazer ali uma satisfação momentânea, mas só. E com isso eu acabo pensando nas figuras antigas de cartomantes que fazem leituras dentro dos circos, por exemplo. Não sei se isso existe hoje em dia, mas você vai lá, paga um dinheiro, a pessoa te enche, te infla, te faz sentir a pessoa mais vital e valiosa do mundo. Você paga e provavelmente aquela figura nômade nunca mais será vista, mas ela teve o seu dinheiro, pelo menos. Enfim, então o seis de espadas como travessia unida ao diabo vai representar que a gente precisa realmente aprender a se agarrar a novas margens para poder a gente sair daquele formato de pensamento anterior. Caso contrário, a narrativa ela apenas se torna mais refinada. Enfim, orai e vigiai. Quando nós vamos para o seis de ouros, nós encontramos a circulação. O seis de ouros nos conecta ao elemento terra, que nos conecta à matéria. A circulação na matéria também é uma forma onde a gente encontra facilmente as correntes do diabo.
Então você vai lá, estuda, trabalha, aumenta a sua conta bancária, isso é uma maravilha. Mas o que você faz com seu dinheiro e com seus recursos? Até que ponto a sua generosidade ela é de mão aberta ou ela contém também a manipulação e a corrente do diabo? Então, se você dedica tempo a uma pessoa, você aprende a circular o seu valor com outra pessoa. Esse valor está circulando de forma genuína, entregue, onde você realmente faz sem necessariamente esperar em troca, apesar de que é natural a gente também acolher o reconhecimento pelo que a gente faz, mas observe aonde pode estar a sua manipulação ali, ou o outro te manipulando ali na matéria. Então você recebe o dinheiro daquela figura, mas aquela figura na verdade está tentando te comprar, tentando fazer com que você reconheça que você precisa dela. Observe como o diabo opera. Não se trata de maldade. Se trata de nem sempre a ética estar contida nas ações, tanto nas nossas quanto nas dos outros. Mas a gente consegue apenas dar conta do nosso lado. É só isso que importa. Porque se a gente desvia a nossa ética no nosso desenvolvimento espiritual, quem sai prejudicado somos nós mesmos. Porém, nada que não seja resolvido. A gente vai errando e aprendendo dessa forma. Quando nós vamos para o Seis de Copas, nós encontramos a reconciliação. O Seis de Copas ele tem um teor de resgate do passado. Observe. O resgate do passado ele pode nos trazer realmente harmonia, aonde o seis ele aparece como algo que nos traz uma reintegração do que nós somos. Você resgata uma parte sua que ficou relegada ao passado, que ficou ferida lá no passado. Porém, o seis de copas unido ao diabo vai representar que, por vezes, a gente pode tentar resgatar um passado como uma forma de repetição, porque ele nos trouxe satisfação, poder, porque ele nos trouxe algo que a gente quer manter na nossa vida a todo custo. Um exemplo disso é uma relação. Você viveu uma relação com alguém e foi intenso, e foi lindo, e foi maravilhoso. Aquilo acabou, mas você tenta de alguma forma reviver aquilo. Então você não está necessariamente permitindo com que a vida flua, onde você poderá se conectar com novos elementos, com novas sensações e novas emoções. Porque você ainda está conectado ao passado de uma forma onde você quer trazer aquela nostalgia a todo custo para sua realidade. Então a corrente aqui no elemento água aparece nessa tentativa de repetição. Você quer sentir exatamente aquilo que você sentiu um dia, daquela mesma forma. Isso nem sempre é possível. A vida está sempre acontecendo e nos levando adiante. Os quatro elementos conectados ao diabo vão representar como eles podem ser aprisionadores também. O elogio que te prende, um pensamento que te prende, a matéria que te prende, o sentimento que te prende. E aí você diz que aquilo é harmonia e realmente pode te trazer satisfação, bem-estar, mas o diabo ele representa o princípio de que não necessariamente porque faz bem que é bom. Um prazer vivido de forma deliberada, ele pode fazer muito bem, mas não necessariamente ele é bom para o nosso desenvolvimento. Tudo que é unilateral demais requer uma necessária objetividade em relação a isso. Caso contrário, a gente simplesmente segue, igual aquele burrinho com a cenoura na frente. Você vai, você vai, você vai. Quem sabe um dia você consegue alcançá-la. Esse é o diabo. O objetivo dele é nos fazer despertar para aquela direção unilateral. A alma ela nos colocará em situações assim porque a vida por si só possui essas dinâmicas de compulsão. O divino por si só também inclui o poder
E se a gente busca viver apenas em busca do poder, a gente perde muitas vezes o que é necessário ser construído para que esse mesmo divino se realize em nós. Porque o poder egóico é diferente da potência espiritual. O poder egóico ele pode trazer satisfação momentânea para o ego, mas não necessariamente progresso. Sigamos.